Olá, meu nome é Lúcia Helena, teóloga, psicanalista, coach. E aqui hoje eu queria falar com você a respeito da passagem de Mateus, no capítulo 14, versículo 12, que fala a respeito da multiplicação dos pães e peixes. No aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes que ele prometeu sob juramento dar-lhe o que ela pedisse. Influenciada por sua mãe, ela disse: "Dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista." O rei ficou aflito, mas por causa do juramento e dos convidados, ordenou que lhe fosse dado o que ela pedia e mandou decapitar João na prisão. Sua cabeça foi levada num prato e entregue à jovem, que a levou à sua mãe. Os discípulos de João vieram, levaram seu corpo e o sepultaram. Depois foram contar isso a Jesus. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco, em particular para um lugar deserto. E aí, como eu disse, no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 13, Jesus ele ficou muito triste com a morte de João Batista. E ele se retirou, entrou num barco e seguiu pelo mar, caminhando mais à frente. Ele percebeu que a multidão seguia ele por terra. Enquanto Jesus ia pelo mar, a multidão ia seguindo ele por terra. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Em um determinado momento, Jesus, movido de íntima compaixão, ele aproximou o barco de novo para a terra, né, e foi na direção daquela multidão que vinha seguindo ele pela terra. E aí ele, de repente, ele fez muitas curas. Naquele dia ele operou muitos milagres, porque a multidão estava sedenta de Jesus, né, o seguia no intuito de receber aqueles milagres, aquela palavra que Jesus sempre tinha para dar para aquela multidão. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. E então, no final da tarde, quando a multidão já estava com Jesus há muitas horas, os discípulos acharam que deveriam despedi-los, então, para que eles se alimentassem, né, e fossem embora para as suas casas. Mas quando os discípulos foram a Jesus e falaram para Jesus que era hora de despedi-los, Jesus disse que não, que deveriam primeiro todos serem alimentados para depois irem embora. Foi então que os discípulos falaram: mas como nós vamos alimentar? É uma multidão muito grande e nós só temos 5 pães e 2 peixinhos. E aí Jesus pediu que os discípulos trouxessem então para ele esses 5 pães e os 2 peixinhos. Ao cair da tarde,
Os discípulos aproximaram-se dele e disseram: Este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus: Eles não precisam ir. Dê-lhes vocês algo para comer. Tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Eles lhe disseram. Tragam-nos aqui para mim. Disse ele. E ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. E foi assim então que Jesus recebeu dos discípulos os 5 pães, os 2 peixinhos, e ele levantou aos céus, consagrou ao Senhor, e aí houve a multiplicação de todo esse alimento. E eles serviram a 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Todos saíram muito bem alimentados e ainda restaram 12 cestos cheios de pães. Então eu quero deixar esse milagre para você, o milagre que Jesus realizou para essa multidão. O que você precisa? Jesus tem um milagre para você. Em seguida deu-os aos discípulos, e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Receba hoje o milagre de Jesus, a provisão na tua casa, a prosperidade. É o que eu desejo para você. Um grande beijo, vida plena, em nome de Jesus.